Eles eram anjos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Verifique a inscrição no canal, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. No podcast de hoje temos o incrível relato da americana Terri Clark, que após um acidente de trânsito, os anjos guiaram seus familiares até os confins da Terra. A experiência dela começa da seguinte maneira. Meu marido e minha filha sempre foram muito próximos. Beck, de 10 anos, era ajudante de seu pai, Dom, correndo atrás dele se ele fosse à loja ou lhe entregando ferramentas enquanto consertava uma torneira pingando. Eu tinha problema nas costas e quando nós três estávamos andando, muitas vezes eu ficava para trás. Dom e Beck se viravam me persuadindo a alcançá-los. Quando Dom começou a limpar casas para ganhar um dinheiro extra, muitas vezes levava Beck como companhia. O silêncio da casa sem eles me pegou, mas era bom saber que eles estavam juntos. Era quase como se preocupar com uma pessoa ao invés de duas. Naquela noite de abril de 1997, estávamos na van a caminho de Fayetteville, depois de passar o fim de semana visitando meus pais em Mountain Home, a 3 horas de distância. Quando entramos na estrada curva de 2 pistas que nos levaria para casa, coloquei uma fita no aparelho e olhei para trás para ter certeza de que Beck estava com o cinto de segurança. Ela o seguiria até os confins da terra, pensei, sorrindo para meu marido. Eu me acomodei e abaixei minha janela um pouco. Apesar do crepúsculo que se aproximava, estava quente e eu me senti maravilhosamente confortável, observando as árvores passarem correndo com o tecido azul escuro do céu esticado no alto. Cantamos junto com a fita e os quilômetros passaram rapidamente. Na metade da nossa viagem, estava quase completamente escuro. Beck estava olhando pela janela. Meu marido Dom estava focado na estrada. Senti meus olhos se fecharem uma vez, depois, novamente. Sentei-me direito e respirei fundo. Ainda assim, senti minhas pálpebras caírem. Por que estou com tanto sono? Eu tinha acabado de passar um final de semana inteiro relaxando, e geralmente eu estava bem acordada nesses passeios noturnos, querendo fazer companhia a Dom. Mas não havia como lutar contra essa sonolência. Dom, eu não sei o que há de errado comigo esta noite. Eu bocejei. Eu mal consigo manter meus olhos abertos. Ele cobriu minha mão com a dele. Não se preocupe, querida. Apenas relaxe, disse ele. Afundei no sono. Quando acordei, a van tinha parado de se mover. Aproveite a paz, disse uma voz. Quem é aquele? Olhei para Dom. Ele estava soltando o cinto de segurança. Por que ele está se levantando? Ao redor, vi uma densa neblina branca se instalando na escuridão profunda. Comecei a me levantar quando novamente ouvi a voz dizer: apenas relaxe e observe. Dom saiu da van. Papai, espere por mim, ouvi Beck dizer. Virei-me para vê-la desafivelar o cinto de segurança e se levantar. Dom pegou a mão dela e eles caminharam para a frente. Lá vão eles de novo, pensei, sempre juntos. Mas para onde eles vão? Eu senti que deveria ir também, mas uma força gentil me segurou. Não se preocupe para onde eles estão indo, ouvi a voz dizer. Apenas saiba que eles estão bem, e você os verá novamente. Olhei para o nevoeiro. Eu podia ver 2 seres e um brilho fraco e esvoaçante atrás deles. Aquilo era uma escada? Os seres pareciam estar esperando por Dom e Beck. Pisquei de surpresa. Meu marido e minha filha estavam vestindo túnicas brancas brilhantes. Beck estava tão linda, seu cabelo escuro caindo sobre seus ombros. Então, Dom e Beck se viraram para olhar um para o outro, seus rostos iluminados. Beck pegou na ponta de seu vestido e de mão dadas ela e Dom começaram a subir a escada. Em um momento, ambos desapareceram na névoa. A próxima coisa que eu me lembro
era que estava deitado em uma cama de hospital, minha mãe ao meu lado, os olhos fechados e os lábios se movendo em oração. Não senti dor, mas tinha tubos ligados a quase todas as partes do meu corpo. Mamãe, eu sussurrei. O que aconteceu? Onde estão Dom e Becky? Ela abriu os olhos e estendeu a mão para acariciar minha testa. Eles se foram, querida, disse ela. Eu sei, mas para onde eles foram? Querida, eles estão mortos. O quê? Eu os vi. Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, eu apaguei. Gradualmente, à medida que me fortaleci, as informações foram atualizadas. Uma mulher em uma van cruzou a linha central e nos atingiu de frente, a apenas 10 minutos de casa. A mulher foi morta instantaneamente, assim como Dom e Becky. Fui arrancada dos destroços. Você dormiu durante tudo, graças a Deus, disse minha mãe. Eu não. Eu vi Dom e Becky se afastarem. Disseram-me que eu os veria novamente. Eles não podem estar mortos. Eu tinha uma bochecha e uma pelve machucada, um tornozelo e um ombro quebrado, e entrei em choque hipovolêmico devido à hemorragia interna. Os paramédicos não esperavam que eu chegasse ao hospital, mas agora os médicos disseram que eu me recuperaria. Cada vez que a porta do meu quarto se abria, eu esperava que fosse Dom e Becky, entrando com flores, ansiosos para me contar sobre onde eles estiveram. Minha família providenciou para eu ver Dom e Becky na casa funerária, esperando que isso me ajudasse a aceitar o que havia acontecido. Mas mesmo quando toquei seus rostos parados e frios, continuei vendo a maneira como eles brilhavam ao se aproximarem daquelas escadas no nevoeiro. Mesmo quando coloquei flores em seus caixões, não pude acreditar. Eles estavam vivos. Eu os vi. Eles estavam felizes. Depois de voltar do hospital para casa, eu dormi todas as noites com meu rosto enterrado em uma das camisas de Dom e camisolas de Becky. Vaguei de canto a canto do meu quarto, tocando os bichos de pelúcias favoritos de Becky, que eu mantinha perto de mim. Eles acabaram de sair juntos para algum lugar como sempre fazem. Eu ficava dizendo a mim mesma, mas dia após dia passou, e eles não voltaram. Eu senti como se minha vida fosse uma bola de vidro que havia sido derrubada e quebrada. Eu continuei tentando juntar todas as peças, mas nenhuma delas combinava. Eu não tinha visto meu marido e minha filha pálidos e sem vida em nossa van. Eu tinha visto sim, eles se afastarem, parecendo mais vivos do que nunca. Se o que eu vi não foi o que aconteceu, então como eu poderia saber o que era real? Querido Deus, eu orei, nada mais faz sentido para mim. Por favor, me ajude a entender. Uma tarde eu estava deitada na cama com a janela aberta. Uma brisa agitando as cortinas. Estava ensolarado e quente e preguiçosamente confortável, assim como a volta para casa logo antes do meu mundo se desintegrar. Observando as cortinas e o jogo de luz e sombra nas paredes, lembrei-me do brilho esvoaçando atrás dos seres na neblina, na noite do acidente. De repente percebi. Eles eram anjos. Eu sussurrei para mim mesma. As peças se encaixaram. Os seres, a escada, a voz, o brilho nos rostos de Dom e Becky. Eu queria tanto acreditar que meu marido e minha filha voltariam para mim que não consegui ver o presente maravilhoso que me foi dado. A chance de vê-los ir para um lugar melhor. Você vai vê-los novamente, a voz havia prometido. Finalmente eu entendi. Dom e Becky nunca mais entrarão pela porta da frente rindo, mas eu os verei um dia. Eles estarão com os anjos ao pé daquelas escadas na névoa, juntos, como sempre, esperando que eu me junte a eles. Encerramos mais um podcast. Aproveite ao máximo as lições contidas nesse material. Agradeço pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!